Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Panvel, você sempre bem. Olá, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens. Troque seus quilômetros por descontos no ingresso do futebol. Eu sou Fernanda Appel e o programa desta semana inicia com entrevista exclusiva com o presidente da Sulpetro Copetrol sobre o mercado de combustíveis no Rio Grande do Sul. Logo a seguir, Renata Appel entrevista o cirurgião dentista Mário Silveira de Souza, uma conversa franca sobre halitose. O Jornal do Consumidor está começando. Nesta semana que passou, o presidente da Sulpetro Copetrol, Adão Oliveira, concedeu entrevista exclusiva a Alexandre Appel sobre o momento do mercado das revendas de combustível no Rio Grande do Sul. Pode rodar a matéria. Estamos sendo recebidos no Sulpetro, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Rio Grande do Sul, pelo presidente Adão Oliveira. Muito obrigado, presidente, por nos receber mais uma vez. Agradeço a oportunidade dada a essa entidade. É sempre um prazer lhe ver, presidente. O senhor está muito bem, está jovem. Foi um ano bom, presidente, nós já estamos chegando no final do ano. Foi, relativamente teve. Problemas sempre tem, né? Mas sem grandes empecilhos. Para as revendas, foi um ano bom, presidente? Estão fechando com saldo positivo, empregaram mais gente, conseguiram margens melhores. Para os negócios da revenda, foi um ano bom, presidente? Ele relativamente foi bem. Agora há problema de altos e baixos por causa do mercado, da competitividade, preços, revendedores que baixam os preços para ver se aumenta o volume de venda, aí os outros também baixam para acompanhar, então começo a trabalhar com a margem muito reduzida. Isso é ruim. E isso aí é ruim, porque o mercado sofre com isso aí. Mas isso tem altos e baixos, mas numa soma no resultado total, deu um ano bom. Tem um posto na terceira perimetral em Porto Alegre que as pessoas nos perguntaram, e até foi o nosso diretor executivo aqui do Sulpetro, Luiz Antônio, que me disse que parece que o negócio não foi bem. O posto do Darcy fechou as portas. O do Darcy fechou. Ele até é um diretor nosso aqui. Pois é. E o que ele me falou que tem problemas de inventário, que são 3 irmãos, e deu problema depois que o pai deles faleceu, e isso tornou que o comércio deles paralisou, teve problemas financeiros também, porque o inventário tudo parado, claro. E eles foram obrigados a suspender momentaneamente até o juiz resolver o problema deles como inventários. Que pena, um posto, uma posição
estratégica muito boa, na cidade. muito boa. Vende Um bem. ponto excelente ali, né? E do lado uma galeteria famosa, muito boa, né? A galeteria é muito boa ali. Presidente, dia 2 de dezembro, nós vamos estar lá cobrindo, como sempre, é o tradicional jantar de final de ano do Sulpetro. O senhor esteve com o vice-governador Beto Grillo, pessoalmente foi lá levar um convite. Qual é a sua expectativa desse jantar? Vai ser um sucesso de novo? Quem é que o senhor convidou dessa vez? Mais gente ainda? Bem, nós temos convidado, nós convidamos sempre todas as autoridades. E a maioria tem participado, um bom percentual tem participado. E o que eu tenho notado lá no Congresso, esse ano a participação foi bem maior. E aqui eu também tenho recebido confirmação aí, e com as autoridades que eu tenho falado, e eles têm prometido de estar presente no dia 2 lá. Então eu acredito que vai dar um bom movimento, uma boa confraternização. Pois é, o Congresso esse ano foi um sucesso, né? Muita gente, Foi, né? muita gente. Foi um dos maiores. Um dos maiores. Um dos maiores ultimamente. Que coisa maravilhosa. Presidente, foi notícia no Brasil inteiro que a partir de 1º de janeiro agora desse ano, a gasolina comum comercializada em todo o país vai ter o teor de enxofre reduzido para 50 partes por milhão, em substituição aos 800 partes por milhão atuais. Essa determinação da ANP, isso é para reduzir poluição, presidente? É para reduzir a poluição, e isso não vem em prejuízo da qualidade do produto. Não vem? Não. Não diminui a qualidade? Não diminui e nada afeta os veículos. Então, vamos ver se, acredito que isso foi bem planejado e tudo, não vai dar problema nenhum. Pelo contrário, vai melhorar. Isso vai ser feito na refinaria? Vai ser feito na distribuidora? Como é que vai ser feito esse novo combustível? Pelo que eu li, pelo que eu vi, é na distribuidora. Na refinaria sai o mesmo produto, a adição de álcool, de etanol é feito na distribuidora e a redução do enxofre também. A partir de 1º de janeiro. 1º de janeiro. Muito bem. Presidente, nós já tivemos agora no feriado da Proclamação da República um movimento expressivo da nossa população indo para o litoral. Litoral Norte, pela Freeway, Litoral Sul, pela RS 040. Tudo engarrafado, uma coisa impressionante, mesmo a meteorologia anunciando chuva no sábado. As pessoas se deslocam assim freneticamente para esse litoral nosso aqui, que eu particularmente acho de gosto duvidoso. Mas o povo vai. Isso prenuncia, presidente, um final de ano e um janeiro e fevereiro com grande fluxo de pessoas por litoral. O ano passado nós tivemos um problema de abastecimento no litoral. Me lembro de alguns postos, inclusive bandeira branca, tinha um lá que estava até colocando faixas e tudo. Como é que está a questão do abastecimento para o litoral? O problema não foi só até no litoral o ano passado, aconteceu aqui também. Mas nós temos falado com as autoridades, a própria Refap aí, eu tenho conversado com o gerente geral aí, com o Olberich, e ele tem prometido que não vai faltar. Que não vai faltar porque eles estão com a produção bastante elevada, operando praticamente no máximo possível. Tem estados que está sendo, 8 estados no país, que é vantagem abastecer com etanol, então isso faz com que também reduza o gasto da gasolina. Os carros estão voltando da gasolina para abastecer com etanol, e o que as autoridades nos prometem é que vai ter um fornecimento normal. Então eu acredito que não tem por que o consumidor temer essa falta de combustível. O que vai ter que ter um bom planejamento de logística para os transportes, porque vai daqui, vem do Paraná também, e isso acredito que não vai ocorrer. Tem um diretor do Sulpetro que é lá do litoral, não é? Tem. Tem 2 até. Tem 2 diretores lá? Tem um lá em Osório ali e o outro
Ali na praia, na última praia daqui. Torres. Torres. Nós Bom, temos qualquer 2. problema com falta de combustível, vão sinalizar para o presidente imediatamente. Tem dois diretores lá. Não vai ter problema nenhum. Eu acredito que estão todos preparados para fornecer o suficiente para o pessoal que vão veranear. O senhor falou no etanol. Já tem gente abastecendo com etanol? Me surpreendi. Não aqui. Mas eu tive que vir. Pois é, mas eu tive que vir a Porto Alegre no feriado, na sexta-feira 15, e estou no posto abastecendo, eu uso a gasolina premium. Depois quero que o senhor fale na diferença da premium aditivada e para comum. E tinha um cidadão completa com etanol. Mas etanol? Eu vou para essa praia de água doce aqui, que tem aqui no Rio Grande do Sul, como é que chama essa praia antes de São Lourenço? Arambaré. Eu vou para Arambaré e ali, como a estrada é livre, eu gasto pouco, compensa o álcool. Então, colocando etanol. Nossa, aqui no Rio Grande do Sul não estamos vendendo etanol. É muito pouco, mas como esse deu essas explicações, eu tenho meu filho que tem um carro flex, ele usa o álcool. Ele usa etanol? Usa. E ele diz que reduz um pouco a quilometragem, mas o preço é menor do que a gasolina, mesmo porque é 2,19 o litro e a gasolina está 2,75, 2,74. Então ele faz mais ou menos a mesma quilometragem, ele equilibra. E isso o carro puxa bem mais. É bem mais, o carro tem outro desempenho. Com o etanol é melhor. Outro desempenho e evita a poluição. Pois é, agora está até me dando vontade de colocar etanol no meu carro. Dá para fazer o teste. Fazer um teste, né? Presidente, os Estados Unidos, a indústria do petróleo, parece que o lobby deles lá é forte. Estão influenciando decisivamente para que os Estados Unidos da América reduza suas importações de etanol do Brasil, que é o maior comprador hoje é os Estados Unidos. Isso quer dizer que a tendência, presidente, que a partir do ano que vem sobre etanol no Brasil. Qual é a sua expectativa? Nós vamos ter um reavivamento no programa do etanol? O que vai acontecer com esse etanol? Eu acredito que no momento que tenha a oferta e não tenha a procura, em qualquer mercadoria no comércio, a tendência é baixar. Então, eu acredito que se tiver produto suficiente no mercado doméstico, vai haver uma redução de preço. E aí no momento que for vantajoso abastecer com etanol, nós temos uma frota de 80% dos carros flex. Vão voltar novamente, como era antes, a abastecer com etanol. A sua expectativa, portanto, é que o etanol conquiste o espaço de novo? Eu acredito que sim. E essa é a política do governo. Bom, presidente, em São Paulo, o etanol custa em média R$ 1,90, aqui é R$ 2,40. Explique para o nosso telespectador, mais uma vez, por que o etanol no Rio Grande do Sul é proibitivo? Bem, primeiro, comparando com São Paulo é um estado produtor. E outra que o ICMS em São Paulo é 12% e o nosso é 25% e o nosso estado não é produtor de álcool, vem de São Paulo, inclusive de Ourinhos lá, a maior parte. Então isso encarece. Para ter uma ideia, só o transporte do etanol custa 14 centavos por litro. É nós. Mesmo? É. Porque é longe. É longe. Está aí a explicação. Não vamos imaginar loucura, que no Rio Grande do Sul, o que acontece? Acontece uma coisa óbvia, matemática. E esse ICMS, a perspectiva de reduzir é... O governo, né, não abre mão. Não abre mão, nós já tentamos e tudo. É verdade. E ele não abre mão, porque ainda... Não abre mão, eu sei. Ainda o Estado está deficitário. Pois Eles querem criar mais impostos em vez de reduzir os impostos. Pois é. Presidente, para a gente concluir, uma última questão, que para mim me entristece muito falar sobre esse assunto, mas o presidente é um homem muito franco e tem abordado essa situação de forma muito clara. Segurança nas nossas reventas, nos postos de combustíveis. Não sei se é impressão minha, mas nos últimos tempos eu não tenho visto muita notícia de assalto a postos de combustível. Todo aquele movimento que o senhor fez, indo ao secretário Ayrton Michel, indo ao governador, com a sua diretoria, pedindo para as autoridades que
fizesse um policiamento mais ostensivo junto às revendas, etc. Tá dando certo ou é impressão minha? Isso não é verdade? Continua a violência muito grande? Não, está dando certo, porque nós fizemos, porque nós temos um monitoramento e nós fizemos um relatório mensalmente dos assaltos acontecidos para mandar para as autoridades, tanto para a Brigada Militar como a Polícia Civil e o Secretário de Segurança Pública. E o nosso levantamento de outubro, em relação a setembro, caiu 50%. Mas que notícia boa! É meu amigo nas redes sociais, o Major Luz, da inteligência, do comando do policiamento da capital. E ele me disse que estão fazendo blitz permanentemente. Estão. E eles estão pegando, gente. Estão pegando. E os assaltos que têm ocorrido, se eles não chegam na hora, dentro de 10, 15 minutos, os vagabundos estão presos. É mesmo, presidente. Então isso faz com que, no mínimo, afugente eles. Não, eu não tenho dúvida. Olha, mas que belíssima notícia, presidente Adoniran. Cumprimentar a Secretaria de Segurança Pública, secretário Ayrton Mitchell, nosso chefe de polícia na capital, o delegado Ranolfo Vieira, e o comandante da Brigada Militar, né? E o pessoal da inteligência do Major Luz lá, que é um pessoal que atua aí com extrema destreza nesse tipo de coisa. O senhor não teme que esses movimentos de assalto vão para o litoral agora, no final do ano? Mas o governo ele tem uma política que ele desloca muito pessoal para o litoral. Na Operação Golfinho, né? Golfinho. O que tem que cuidar aqui, porque aqui... Porque aqui não pode desistir usando para vestir outro. Pode voltar aqui, porque eles querem dinheiro. É verdade. Muito bem. Presidente, uma mensagem sua para os gerentes, proprietários de revendas de combustível, do presidente do sindicato, um sindicato importante, uma mensagem sua para os seus sindicalizados. Bem, eu quero, em primeiro lugar, desejar um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo de 2014, que 2014 nós aqui no Estado vamos ter bastante notícia. Umas eleições políticas para governador, para presidente da República, para deputados, senadores, que desde o início do ano o assunto é o 2014. Então, isso está bem. E mais a Copa do Mundo, que nós temos aqui. E eu quero desejar aos revendedores sucesso nesse ano que vai entrar com grandes novidades aí. Muito bem. Muito obrigado, presidente, por ter nos recebido. Sempre um bom bate-papo com um amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Direto aqui do Sulpetro, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Boas notícias para nós consumidores. Combustível garantido no litoral para o período de férias e a redução significativa dos assaltos nos postos. Parabéns ao Supetro e seus associados pela pressão que exerceram junto à segurança pública do Estado e parabéns à nossa Brigada Militar. O que preocupa é o iminente aumento dos preços de combustíveis, que fatalmente vai se refletir nos preços dos produtos e serviços. Complicado. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo e já voltamos com uma entrevista da jornalista Renata Appel, que esteve na Odonto Planalto para conversar com o cirurgião dentista Dr. Mário Silveira de Souza sobre um problema que atormenta a vida de muita gente, a halitose. Saiba as causas do mau hálito e como combatê-lo. Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec, soluções para todos os ambientes da sua casa. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou eu abastecer no posto de Piranga e eu ganho uns quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E Abril, valeu, fui!
Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai, e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Panvel, você sempre bem. De volta, Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava Louças. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valigem tem uma nova atração, totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. A sua arquitetura é diferenciada e a tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valigem, na Assis Brasil 2611. A jornalista Renata Appel esteve na Odonto Planalto para conversar com o cirurgião dentista Dr. Mário Silveira de Souza sobre um problema que atormenta a vida de muita gente, a halitose. Saiba as causas do mau hálito e como combatê-lo na entrevista a seguir. Estética do olfato. Fala-se tanto em estética, mas e o bafo, né, doutor? Doutor Mário Silveira de Souza, cirurgião dentista aqui do Odonto Planalto. Essa é a nossa pauta de hoje, a halitose. Do que adianta um sorriso bonito e um mau cheiro ao abrir a boca e falar? Doutor, falando assim em estética, em beleza, sorriso bonito e mau cheiro, a primeira pergunta que eu não posso deixar de fazer, que muita gente se pergunta também, por que quem vive de dieta, na maioria das vezes, tem mau hálito? Então, bom dia, Renata, bom dia a todos, né? É um prazer estar de novo aqui no Jornal do Consumidor. Realmente, essa questão da halitose é complicada, né? Ela já é milenar. A gente tem os primeiros relatos lá em 254 a.C., o primeiro relato de halitose. E de lá para cá, pouca coisa evoluiu na questão do tratamento,
né? O tratamento em si a gente conseguiu a partir do ano 2000, quando um grupo de pesquisadores resolveu fazer a pesquisa assim, da prevalência. Quantos % da população sofre com esse problema? Então foram fazer uma pesquisa e chegaram ao resultado de que 40% da população mundial sofre com a litose. Isso é muita gente. A gente está falando aí em torno de 80 milhões de brasileiros com a litose. Então aí começou a se pesquisar quais eram as causas, se achou mais de 70 causas de halitose, hoje a gente conhece mais de 70 causas, e aí começou a surtir efeito o tratamento, que até então não tinha. Mas essa questão da dieta que tu comentasse, né, quem está em dieta, né, quem está perdendo peso, quem está queimando gordura corporal, e isso explica também a halitose matinal, né, por que 100% da população acorda com mau hálito? Em virtude, principalmente, do jejum que fica durante a noite. Né? Então, esse jejum, o que acontece? A gente queima toda a nossa quantidade de açúcar que a gente tem no corpo e entra em hipoglicemia. Quando a gente está em hipoglicemia, que é uma taxa baixa de sacarose, de açúcar, a gente começa a produzir, então, um hálito diferente. O organismo, se a gente queimar toda a glicose que a gente tem no sangue, a gente desmaia. Então, quando a gente está com a glicose baixa, quando está na reserva a glicose, em hipoglicemia, o organismo ele passa a tirar energia de outro lugar. Né? Porque a gente tira energia dos açúcares que a gente tem, da sacarose, da glicose. Quando a gente está em hipoglicemia, para não desmaiar, o organismo ele entra num outro metabolismo e começa a tirar energia da gordura corporal, e você começa a queimar a gordura. A queima da gordura corporal produz uma substância, que é um ácido graxo, que cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo e acaba saindo com o ar que sai do pulmão. Então a gente está eliminando micropartículas dessa gordura pelo ar que sai do pulmão. Então esse cheiro característico. Então pessoas que estão de dieta, pessoas que estão perdendo peso, todo mundo ao acordar, né, tem um hálito diferente em virtude dessa queima, dessa produção de ácidos graxos que a gente chama. E isso acaba caindo na corrente sanguínea e acaba saindo pelo ar, então eliminado pela via pulmonar. São 4 vias de excreção, né? Por onde a gente elimina as coisas que a gente não utiliza mais, né? A gente come, a gente bebe, e isso vai ser usado pelo nosso corpo, cai na corrente sanguínea, vai para todas as nossas células. Aquilo que não precisa mais é eliminado. Como? 1, através das fezes. 2, através da urina. 3, através do suor. E 4, através do ar que sai do pulmão. Isso pouca gente sabe. Então, a via pulmonar é uma via de excreção também. Então, isso explica também, por exemplo, o hálito da cebola, do alho, todas aquelas substâncias com odor carregado, né, não adianta escovar os dentes. Não adianta porque vem de dentro, está na corrente sanguínea. O suor do cara tem cheiro de alho. As fezes, a urina e o ar que sai do pulmão também tem esse cheiro característico. Então, assim que a gente entende essa questão assim que funciona um pouco essa questão da litose. Mais de 70 causas para o mau hálito. Quais as principais? Bom, são grupos, né? Eu diria que o principal grupo está realmente na boca, né? A questão bucal, questão da higiene bucal em si, uso do fio dental, né? Não é todo mundo que usa e deveria usar. E na boca a principal causa é a questão da saburra lingual, que a gente chama, né? O nome técnico é saburra lingual, que é aquela crosta que forma em cima da língua, algumas pessoas, que é a placa lingual que a gente fala. Essa placa lingual ela deve ser removida ou com a escova ou com o raspador. O raspador é melhor que a escova, né? Quem já usou um raspador lingual, e hoje em dia tem para vender em qualquer farmácia, quem já usou um raspador lingual sabe da eficiência dele comparado a uma escova dental. Limpa muito mais, né? Então você segura a língua ou não e raspa ela e vai tirando aquela crosta. Só que o ideal é não formar essa crosta, né? Então, por que ela forma? E aí são várias causas. Ou, às vezes, a pessoa toma uma medicação, ou é fumante. Toda vez que a gente tem redução de saliva, toda vez que a nossa saliva não está numa quantidade ideal, a gente começa a formar essa placa, né? Então, o que reduz saliva? Medicação, estresse e o cigarro, o tabagismo. Então, isso, por si só, já reduz a saliva e começa a formar aquela placa lingual. Sendo que o cigarro ainda tem a questão do cheiro do próprio tabaco, da própria nicotina, que também fica, né, impregnado no pulmão e também na corrente sanguínea, circulando, acaba saindo também pelo ar, através dos alvéolos. Mas ele também ajuda a formar essa placa lingual,
que é o principal causa de mau hálito, 90% dos casos tem relação com essa burra lingual. A dieta da pessoa, né? Então pessoas que têm uma dieta rica em proteína, né? Muita proteína, muito leite, muito queijo, vão ter mais placa lingual, né? Tem uma relação também com o tártaro, né? Quem tem placa lingual geralmente tem formação de tártaro também, porque esse tipo de bactéria, ela gosta de comer proteína, é uma bactéria proteolítica. Então a pessoa que tem uma dieta rica em proteína, ela vai ter mais bactérias do mau hálito na boca, em formação de tártaro, enfim. Então a questão dessa burra lingual é a maior fonte de mau hálito, eu diria que é a primeira, né? Essa questão bucal. Fazer visitas frequentes ao dentista, né? Fazer a limpeza, essa limpeza de tártaro, essa remoção de placa tem que ser feita. E principalmente a questão da higiene bucal. Focando não na quantidade, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? A quantidade é importante, mas não é o mais importante. O que importa é a qualidade. Não adianta tu, eu limpo meus dentes 3, 4 vezes por dia, mas daquele jeito rapidinho, sem olhar o que está fazendo, naquela correria, na realidade não limpa nada. Então eu prefiro que faça uma faxina por dia, né? Então eu troco sempre com meus pacientes. Frequência e quantidade de limpeza por qualidade na limpeza. E aí a gente vai chegar no fio dental em todos os dentes. Escova, fio e raspador lingual. Essa é o foco principal, assim, então, na boca. Existem doenças que podem causar halitose? Sim, aí depois... outra coisa. Primeiro ponto, chega um paciente de halitose para nós. O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro diagnosticar se essa halitose é real. E para isso a gente tem o alímetro, esse aparelho aqui que a gente, né, que ele mede a quantidade de mau hálito. Então, a gente já utilizou uma vez, testamos uma vez no Jornal do Consumidor, inclusive eu fui a cobaia e fiquei muito feliz porque meu nível de mau hálito não existe praticamente, né, quase zero. Que bom, né? Que bom que deu zero ao vivo, no ar. E foi, bem legal. Então, primeira coisa é diagnosticar se a pessoa tem halitose ou não, porque tem casos de halitofobia, né? A pessoa tem medo de ter mau hálito e na realidade não tem. Então é bem delicada essa situação assim de como chega um paciente para mim, né, com queixa de halitose. Como é que eu vou dizer para ele que ele não tem mau hálito, que isso é da cabeça dele? Então isso tem que ser muito bem conduzido. Então a consulta de halitose, ela começa por uma consulta psicológica também. Então primeira coisa, tem mau hálito ou não tem? E se tem, quanto tem? Então a partir daí tu vai ter a tua abordagem. Se não tem, né, o que a gente faz? A gente vai entrar na questão da conversa, não deixa de ser uma terapia mesmo, né? É importante o paciente ter um confidente, né? Então, perguntas que a gente faz assim, alguém já te disse que tu tem mau hálito? Não. Então, aí tu começa a suspeitar que talvez não seja tanto quanto ele pensa, né? Pô, ninguém nunca me disse. Mas tu já conversou com alguém sobre isso? Não, nunca perguntei. Aí as pessoas começam a fantasiar. Não, ninguém nunca me disse porque eles não querem me dizer. Então, assim, ter um confidente, né? Alguém da família vir junto. E aí tu perguntar, o doutor mesmo pergunta, ele tem mau hálito, né? Eu já cansei de sair daqui, ir lá na sala de espera e perguntar para o familiar que está aguardando, né? A pessoa que está lá comigo, tu acha que ela tem mau hálito? E aí muitas vezes o paciente que está lá acompanhando diz, não, isso é paranoia da cabeça dela, eu já falei que ela não tem mau hálito. Então, quer dizer, tem isso, tem halitofobia. Tem casos extremos, e não só da halitofobia, mas causas reais de halitose, que a pessoa não sabia mais o que fazer. Questão de suicídio, inclusive. A pessoa vai se isolando, mas daí não medo de ter mau hálito. A pessoa tem mau hálito mesmo, não sabe que tem tratamento, não sabe o que fazer. Então é bem complicada essa questão psicológica da halitose, porque envolve a questão social, né? Então a pessoa deixa de se relacionar, deixa de sair, perde emprego, enfim, tem muitas histórias assim. É dramático. Dramático na questão da psicologia da halitose. Bom, diagnosticado então que tem a halitose, aí nós vamos tratar. Então, eliminar os fatores bucais, que são esses que a gente já falou um pouco. Eliminei tudo, ver se não tem cárie, ver se não tem um tratamento de canal para fazer, bate raio-x dos dentes, enfim, faz a limpeza de tártaro, trata a gengiva, a questão da doença periodontal, que é uma doença que a doença de gengiva é uma doença sorrateira, assim, porque não é que nem a cárie dói o dente, a doença de gengiva não dói, né? A gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas a doença de gengiva ela é indolor. Quando ela doer, já está a ponto de perder dente. Então, e ela tem muito mau hálito envolvido. Então, as pessoas que tem muitas pessoas aí na rua que têm doença periodontal e não sabem, né? E não são todos dentistas que diagnosticam isso bem, né? Tem que usar a sonda milimetrada, tem que fazer a sondagem, aquelas espetadinhas na gengiva, tem que fazer isso para ver se está com doença de gengiva ou não.
Tratado toda a questão bucal, a gente faz uma análise criteriosa da dieta. Né? Teve um paciente, uma vez que eu atendi, que o caso dele era só a dieta. Era um japonês, e ele comia no almoço, o prato dele principal era tudo que gerava mau hálito. Né? Coisas assim, ó, por exemplo, tem alguns legumes que têm enxofre na composição. Então, por exemplo, brócolis, couve-flor, repolho, tudo isso aí. Doutor, mas eu não vou mais comer? Não, tu pode comer. Só tenha ciência que tu vai comer aquilo ali, 30, 40 minutos depois, o teu hálito vai estar alterado e provavelmente tu vai estar agredindo alguém. É que nem cebola, é a mesma coisa da cebola. Então, eu gosto de comer cebola, não como por quê? Porque eu atendo aqui a 1 palmo de distância do paciente, mesmo estando de máscara. Então, quando é que eu vou comer cebola? No fim de semana e quando a minha esposa come junto. Né? Então, e assim deve ser encarado também o brócolis, a couve-flor, essas substâncias que têm um mau cheiro e que dão um mau cheiro que sai pelo pulmão mesmo. Quanto tempo? Depois que isso tudo for eliminado, passa o cheiro. Então, aí depende da fisiologia de cada um, mas 6 a 12 horas depois não tem mais o cheiro. E aí o cara vai lá e come de novo. Então, esse japonês, no caso, o que sobrava no almoço, ele levava de tarde para a empresa e fazia um sanduíche ainda com aquele coquetel, né, de mau hálito. E a gente mexeu ali e foi só aquilo. Né? Assim como atendi uma vez uma menina que estava em dieta severa, perdendo muito peso, muito rápido, para posar, para fazer fotos. E a mãe trouxe apavorada por causa do hálito dela. E ela perdendo peso assim, consideravelmente. Era a questão da dieta, né? Enfim, daquilo que eu já falei anteriormente. Então, depois que a gente pesquisar bem essa questão da dieta, né? E a gente deve fazer alimentações, né? Os nutricionistas sempre orientam a fazer várias alimentações durante o dia. Isso é saudável, até para quebrar esse jejum. Então, a pessoa, quando passa de 6, 7 horas sem comer nada, ela já começa a alterar o hálito. Né? Então, isso é bem comum. Né? Bancários, né? Essas pessoas que trabalham em banco têm muita queixa de mau hálito também, que elas pegam de manhã e vão embora, só vão almoçar 4 da tarde. Então, atendo muito bancário assim, com essa queixa também de questão do hálito relacionada a essa má rotina alimentar, vamos dizer assim. Descartado, então, visto a questão psicológica, eliminados os fatores bucais, analisada a questão da dieta e dada a devida orientação, checar bom, não é por aí, né? Fiz tudo isso e continuo com mau hálito. Aí a gente vai checar as vias aéreas superiores, né? O otorrino, aí o otorrino vai nos ajudar, aí a gente começa agora o tratamento, muitas vezes, ele é multidisciplinar, né? Como a gente tem mais de 70 causas, os pacientes chegam aqui, às vezes, com 7, 8 causas relacionadas, e tu tem que ir pegando uma por uma. Então, não é um tratamento, é isso aqui. Não. A litose ela é multifatorial. E como ela é multifatorial, muitas vezes o tratamento é multidisciplinar, né? Ou interdisciplinar. Né? Então, a gente tem otorrino e a gente tem um clínico geral também que vai nos ajudar. Vamos descartar a parte de otorrino. Orofaringe, nasofaringe, vai pesquisar se não tem desvio de septo, se respira bem pelo nariz. Né? Muitas pessoas são respiradoras bucal. Aí aquela questão do ronco também, da apneia. As pessoas não respiram bem pelo nariz. Isso ajuda a secar a boca também, forma essa burra lingual. Né? A pessoa que é respiradora bucal, ela tem a redução de saliva. E não só, já que a gente está falando da saliva, né? A saliva, pouca saliva ajuda a formar a placa lingual. Mas essa pouca saliva, além disso, quando a gente tem redução de saliva, essa saliva fica com odor carregado. Então, quando a gente produz menos saliva, essa saliva já tem um mau cheiro e ainda ajuda a formar a placa lingual. Então, são duas coisas num fator só, né, a questão da saliva. Então, o respirador bucal, ele tem também redução do fluxo salivar e alteração, no caso, do hálito. Né? Checou todas as vias aéreas, né, vai com o otorrino, fez lá os tratamentos, fez o que tinha que fazer, estou respirando bem pelo nariz, fiz meu desvio de septo que eu estava para fazer há horas, tirei minhas adenoides, de repente, né, pessoas com adenoide hipertrofiada, não passava o ar, tratei a parte de otorrino, continua com a questão da litose, aí a gente vai para um clínico geral, checar essa questão da saúde geral da pessoa. Né. Já diagnosticamos aqui, através do hálito, problemas de saúde geral. Pessoa, né, por exemplo, quando o fígado não está funcionando bem, quando o rim não está funcionando bem. Pessoas que têm problema de rim
pode ter um cheiro, inclusive, de urina na questão do hálito. Problema renal, né? Então, a característica do hálito também muda, né? A pessoa com amidalite, com sinusite, esse hálito é mais um hálito assim, mais indo para o lado do queijo, do laticínio, uma coisa assim. Então, tem a questão do tipo de hálito. Fumante, por exemplo, fumante de ópio, né? Não é o nosso caso aqui, mas na questão lá na Índia, por exemplo, fumante de ópio é o hálito de mofo, cheiro de mofo. E assim vai, né? A questão do diabético, tem o hálito cetônico, a diabetes. Então, tem a característica do hálito também, a gente pode pegar. A questão de hálito de sangue, alguma coisa assim, tem a ver com a questão da doença de gengiva. Então, também tem essas nuances assim da questão do hálito. Então, já diagnosticamos pessoa com diabetes. Né? Meu hálito está alterado, a gente pesquisou tudo, manda para o cliente, descobri que eu estou com diabetes. Descobri que um rim meu praticamente parou. Descobri que eu estou com problema hepático. E assim vai. Então, tem a questão da saúde geral. Mas mais relacionada a esses 3 fatores que eu falei. Né? A diabetes é bem característico, questão renal e a questão hepática. Isso altera o hálito bastante. Em geral, é isso. E aí, fazendo essa análise toda, a gente consegue, posso dizer assim, 90%, 95% dos casos, a gente consegue resolver o problema de halitose. E o próprio paciente, ele consegue identificar que ele está com um problema de halitose? Tem alguma pista que o próprio corpo dê, ou tem que ter sempre alguém alertando ele que ele está com mau hálito? É difícil o paciente saber que está com mau hálito, né? E é uma questão constrangedora, né? Ninguém chega para o amigo, para o familiar, tu está com mau hálito. As pessoas ainda têm um tabu de falar sobre isso, né? E não deveria, né? A pessoa que tem um mau hálito, ela não sente o seu mau hálito, porque as células olfativas, né, as células do nariz, elas se acostumam com esse cheiro, né? Então, que nem, por exemplo, se você vai lá no lixão, entra no lixão de Porto Alegre, aquele cheiro insuportável. Se você perguntar para alguém que está trabalhando ali, como é que você aguenta esse cheiro, ele vai te dizer, mas que cheiro? Ou seja, isso é em torno de 5 minutos, nem isso, a gente se acostuma com o cheiro do local. As células olfativas se acostumam e passam a não perceber mais aquele cheiro. Então, a pessoa que tem mau hálito, ela não sente o seu mau hálito, infelizmente. Né? Então, ela pode perceber isso por reação das outras pessoas. Vou falar com as pessoas, ela sai de perto, ando para trás, estão sempre me oferecendo house, me oferecendo bala. Então, tem... Quando ficam oferecendo balinha... É complicado é tragicômico, vamos dizer assim, né? Tragicomédia é o negócio. Fulano, quer uma balinha? Essa é ótima, né? Na hora você pensa, eu estou com mau hálito, eu estou bafenta. Eu já peguei o contrário, pessoas com halitofobia, mas como é? Porque estão sempre me oferecendo, mas não é. De repente o colega tem bala e tem o hábito de oferecer, não é que tu está com mau hálito. Então é muito, muito interessante, assim, muito complicado. Mas o ideal mesmo para a pessoa que se acha, se desconfia que tem mau hálito, ou procurar ajuda, né, procurar dentistas que trabalhem com isso, tem um alímetro, né, que é um aparelho específico que mede isso, ou ter uma conversa franca com alguém algum familiar, um confidente, que nem eu falei. Chega para o familiar e fala numa boa, olha, estou incomodado com isso, estou sentindo isso, assim, assim, assado, queria te fazer uma pergunta, eu tenho mau hálito? Né, ou para um amigo, enfim. Se a pessoa é realmente tua amiga, né, e gosta de ti, ela vai te dizer se tu tem ou não, né? Então é por aí o caminho, não adianta a pessoa, né, tentar sentir, não vai. Tem que perguntar para alguém, então. Algum amigo, algum parente, e ter essa conversa franca. Realmente, ainda bem que tu falou, eu não sabia como te dizer, não dá para te aguentar. Ainda bem que tu perguntou para mim, que eu estava constrangido de falar para ti. Beleza, tranquilo, tenho mau hálito, vai procurar o tratamento. E tem tratamento hoje em dia. Qual é esse tratamento, doutor? O tratamento é tudo isso que a gente já falou. Né? Procurar, então, uma clínica que trabalhe com isso, um profissional que trabalhe com isso, geralmente é o dentista. Alguns otorrinos também trabalham com essa questão da halitose, mas eu diria assim que são poucas pessoas que fazem isso. Né? São poucas pessoas que trabalham com a halitose. Aqui no estado são muito poucas, devem ter umas 3, 4 pessoas que trabalham especificamente com a halitose. Então, procurar ajuda que tem. Tem ajuda e tem clínicas já especializadas nessa questão. E aí tratar. Doutor, para finalizar essa entrevista sobre halitose, a gente falou muito sobre os alimentos que podem ocasionar halitose.
repolho, brócolis, couve, cebola, alho, muita carne, não é mesmo? Muita gordura. Agora, vamos falar, para finalizar para os nossos telespectadores, alguns alimentos, dar umas dicas para eles de alimentos que perfumam o nosso hálito, que deixam não só o corpo saudável, mas o hálito também muito saudável, também um hálito perfumado. O que a gente pode falar? Cravo, canela, que mais, doutor? Chás de ervas fazem bem também, chá de hortelã? Sim, com certeza, né? É a característica do odor do alimento. É bem isso aí mesmo que nem tu falou. Inclusive, na Índia, eles têm o hábito de mascar cravo para mascarar. Maçã também ajuda? Ajuda. A maçã tem 2 fatores, né? A questão da limpeza também, a remoção mecânica da limpeza da cavidade oral. Eu diria assim, ó, uma dieta equilibrada, que nem tu mesmo já falasse, evitar esses que a gente sabe que dão mau hálito, ter uma dieta equilibrada, não essas dietas da proteína. Pô, legal, minha barriga sumiu em uma semana, comendo só proteína. Tudo bem, cara, sumiu a barriga, mas ninguém aguenta ficar do lado do cara, vir tudo do lado. Então, quer dizer, nessa questão da estética, como tu mesmo começasse a matéria, a estética do olfato, de que adianta, né, eu estar magrinho, tá legal, e com mau hálito, né? Então, preferia não ter mau hálito e ter minha barriguinha, né? Então, a dieta da proteína, né, qualquer profissional sério vai dizer que não se deve fazer, porque a dieta tem que ser equilibrada. Então, ter essa dieta equilibrada. Não abusar da gordura, muita fritura também não, né? A digestão da fritura e da gordura, ela gera essas substâncias mal cheirosas, os ácidos graxos, né? Então, a gordura extracorporal ou a tua própria gordura quando fica muito tempo em jejum. Queimar gordura gera mau hálito. Às vezes as pessoas saem da academia, vai lá, faz um treino forte, sai da academia com mau hálito. Queimou gordura na academia. Então, ter uma dieta bem equilibrada. E uma coisa assim que pesa também, né, a questão das vitaminas. Isso a gente não dá muita bola, as pessoas não comem as frutas como deveriam, né, a fonte de vitamina. Então, muitas vezes eu receito para os pacientes aqui um complexo vitamínico. Isso não faz mal para ninguém. Tem diversos no comércio, né, essas vitaminas de A a Z. Então, tomar um complexo vitamínico uma vez por ano não faz mal nenhum. Isso ajuda. Só que aí seria um outro fator que a gente é mais complexo, né, mas entra assim, a vitamina D e E tem a ver com fixação da pele. Então, a pessoa com falta de vitamina, ela descama mais pele que o normal. Então, a pessoa quando vê está com chulé, a pessoa quando vê está com essa quantidade de pele descamada, aumentada na boca, com mais placa lingual. Essa pele serve de alimento para as bactérias. A pessoa está com mau cheiro nas axilas. Então, a pessoa está realmente perdendo muita pele, está se deteriorando, enfim, está escamando. E isso fica na roupa, e acaba gerando questão de mau cheiro. Então, as vitaminas são importantes nessa questão de fixação do epitélio, da pele, e também tem a ver com fluxo de saliva e qualidade de saliva. Então, eu daria essa dica, assim, né? Abusar qualquer fruta, nenhuma fruta gengibre, nenhuma fruta dá mau hálito, né? O gengibre tem a questão também, assim, da salivação, né? Inclusive, eu tenho para vender nas farmácias hoje cristais de gengibre. Então, a pessoa que tem a boca seca, que sente que tem a boca seca. Outra coisa, a questão da ingestão de água, né? Ninguém toma água na frequência que deveria. Né? 1 litro, enfim, de 1 a 2 litros por dia. Tomar bastante água, abusar do uso da água para manter-se hidratado. Desidratação causa mau hálito. Né? Se tu for ver aí, de cada 10, metade deve estar desidratado. Porque a gente não tem mais tempo, essa correria louca, a gente não toma água como deveria. Então, questão da ingestão de água e questão também dessas, então, vitaminas, né? Tomar esses complexos vitamínicos ou comer a fruta que quiser. Nós estávamos falando do gengibre. Né? O gengibre em si, ele induz a salivação. Então, se a pessoa nota que tem redução de saliva, pode comprar esses cristais de gengibre e ter na bolsa, enfim, na pasta e comer, mastigar esses cristalzinhos de gengibre para produzir saliva. A gente faz aqui quando a gente faz o exame de saliva aqui, e diagnostica se a pessoa está com redução ou não. Quando a gente diagnostica a redução de saliva, a gente faz uma série de coisas para aumentar a salivação dessa pessoa, né? Para não formar tanta placa lingual e para ter mais uma saliva mais, enfim, sem cheiro, enfim, e mais benéfica, porque a saliva é o remédio da boca. Então, se a pessoa está sem saliva, ela vai ter mais tártaro, ela vai ter mais cárie, ela vai ter mau hálito. Então, a gente trabalha aqui essa questão
de fazer uma fisioterapia das glândulas salivares. E é bem básico, é justamente com isso, né? Usar frutas cítricas em geral. Pô, vai almoçar, vai comer fora, em vez de tomar uma Coca-Cola, né, ou um refrigerante, enfim, pede um suco de limão, pede um suco de abacaxi, pede um suco de laranja. Principalmente se a pessoa nota que tem a boca seca. Então, frutas cítricas em geral, né? Cristais de gengibre, pastilhas que não tenham muito açúcar, pastilhas de sabor azedo, pastilha de limão, pastilha de canela, né? Para realmente fazer com que as glândulas salivares reaprendam a produzir mais saliva. E a gente faz isso por 20, 30 dias, assim, abusa dessas questões, estimula realmente a glândula salivar, e aí depois pode tirar, pode suspender, né? E você vai estar com outro nível de produção de saliva. Então a gente faz isso também, uma fisioterapia das glândulas salivares, para produzir mais saliva. E o assunto é bem vasto, né? E vai embora. O importante é procurar um profissional que saiba lidar com esse assunto, né? Que saiba lidar com esse problema. Isso. Já peguei muito paciente que senta aqui, mas eu falei com o meu dentista, ele disse que isso é frescura minha. Então, tipo, né? E aqui um alerta para os dentistas, né? Quando um paciente se queixar de halitose, ouçam ele. Tá? Ouçam ele e não menosprezem essa queixa. Porque eu atendo aqui pacientes com queixa principal de halitose. Então ele já foi no dentista, ele já falou com o dentista dele, e o dentista dele não deu bola. E aí ele vem aqui para mim e eu realmente ouço ele. E a nossa consulta de halitose, a primeira consulta dura 2 horas. Nós conversamos muito sobre o assunto com esse paciente. E todos eles saem muito agradecidos daqui. Então a dica, assim, se o seu dentista não deu bola, procure outro dentista. Né? Procure alguém ou procure uma clínica especializada que vá ouvir a sua queixa principal. E nós vamos nos despedindo por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos. Nosso programa também pode ser assistido pelo site do Consumidor RS, consumidorrs.com.br. Você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo? Acesse o portal do consumidor e clique no link Plantão do Consumidor. Suas dúvidas serão respondidas e, se for o caso, faremos até uma mediação com o fornecedor. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS para você, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Muito obrigada pela sua audiência. Que a guarida nos deu, possibilitou uma realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sei que vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo.
Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho uns quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E Abril, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec. Soluções para todos os ambientes da sua casa. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem.